dia a dia. Linguagem verbal, linguagem não verbal, é o que nós vamos estar tratando nesta aula. O que seria uma linguagem verbal? Uma linguagem oral ou escrita. E o que seria uma linguagem não verbal? Seriam através de códigos. O que seriam códigos? Símbolos que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, símbolo de proibido fumar. A gente vê, né, o desenhozinho, né, uma risquinha. Indicando que é proibido fumar. Além desses códigos verbais e não verbais, nós vemos os tipos textuais, que é a descrição, a narração e a dissertação. O que seria a descrição? Vou colocar aqui no quadro para que eu possa exemplificar.
botas e esporas, corpulento, quase um obeso, de olhos verdes, misterioso, que só com um olhar mandava o boi bravo ir de castigo. O que nós vemos nesse texto? Qual é a característica que nós vemos nesse texto? Está falando de alguém, né? De quem nós estamos falando? Do Major Saulo. Então, qual é a característica que nós temos nesse texto? Nós temos uma característica de descrição. Eu estou falando sobre alguém. Eu tenho as características dessa pessoa, né? Ele era obeso, ele tinha olhos verdes. Então, esse primeiro texto é um texto descritivo. Vejamos esse outro texto. Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas de um rio e se atirou no paraíba, para que a criança não fosse judiada. O que marca esse texto? O que vai marcar esse texto é um fato ocorrido. Que fato era esse? Que a escrava, para se proteger, pegou a filha e se lançou ao rio, né? Então, esse texto aqui, nós vemos a característica de quê? De uma narração. Eu estou contando um fato. E esse terceiro texto, a fim de aprender a finalidade e o sentido da vida, é preciso amar a vida, por ela mesma inteiramente mergulhar, por assim dizer, no redemoinho da vida. Isso aqui é uma opinião de alguém, vocês concordam comigo? Se nós estamos vendo uma opinião, isso significa que alguém está falando alguma coisa. Então nós vemos o quê? Uma dissertação. Alguém está argumentando sobre um fato, está expondo a sua ideia. Então nós vimos aqui a descrição. O que marca a descrição é a riqueza